Olá, boa noite. Boa noite vocês que estão aqui nos acompanhando diariamente. Obrigado por mais uma noite estarem aqui presentes conosco para mais um webinário da Jornada de Precificação Estratégica. Meu nome é Jorge, da Doc Consulting. Eu estou aqui com o Henry Ley, meu sócio na Doc Consulting, e com o nosso convidado especial de hoje, o Ramiro Melgari, que atualmente está na Cencosud, mas tem uma carreira aí bem longa do varejo, né? E ele daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Boa noite, Henry. Quer passar sua mensagem aí, depois passar para a gente passar para o Ramiro se apresentar? Legal, gente. Boa noite aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henry Domingos. Um pouquinho do que a gente vem falando aí nesses últimos dias, mas sempre é bom lembrar que a Doc Consulting, que é a consultoria até pouco tempo atrás, né, cerca de um mês atrás, nós éramos Dr. Trade, que era mais conhecido, e agora a gente está passando por um processo de mudança de nome, né, de branding. Nós temos a Doc Consulting, então, com 3 unidades de negócio, Doc Trade, Doc Business, e a Doc Pricing, que é uma unidade focada em precificação estratégica, discussões nesse sentido, política comercial, estabelecimento de estratégias de preço, promoções. E é nesse espírito que a gente decidiu iniciar essa jornada, convidando pessoas do varejo, pessoas da indústria, executivos, profissionais envolvidos com esse negócio, para discutir, aproveitar esse tempo, né, para discutir a importância da precificação e desses conceitos, e também o impacto da pandemia que a gente está vivendo, o que seria o novo normal, né, as discussões que são importantes, de insights que não se tem certeza absoluta, não se tem nem sequer certeza, mas se tem bons traços, né, boas ideias, bons insights que podem dar pistas importantes para a gente tomar decisão. Bom, é nesse espírito aí que a gente vem convidando aqui uma série de profissionais, e hoje a gente conta com o Ramiro, que eu vou pedir para ele se apresentar já, mas de qualquer forma, já de início, agradecendo aí, Ramiro, a tua agenda e sim, tua presença, e prazer estar conosco aqui essa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Henry, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Acho que, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, é sempre muito bom aí poder falar sobre pricing, é um assunto aí que todo mundo tem um palpite e todo mundo gosta muito de falar, quem está no varejo, e queria parabenizá-los aí pela iniciativa. Eu acho que vocês estão fazendo vários webinários nas últimas semanas com vários setores. Eu acho que isso enriquece muito toda a discussão, e eu acho que vai ser um bom bate-papo hoje. Eu gostaria muito aqui de ser muito proveitoso e que a gente tenha uma boa discussão hoje também em relação a pricing no varejo alimentar. Legal, Ramiro, obrigado mesmo. Hoje a gente vai ficar, eu vou ficar mais trocando uma ideia com você, o Relay também vai participar bastante, mas ele vai ser o responsável por olhar a pergunta da galera aí, as perguntas da galera. Eu tenho uma boa notícia para vocês, acabamos de receber todos os nossos vídeos editados, que a gente colocou uma vinheta de entrada, colocou algumas telas de fechamento e tal. Então, esse aqui é o 11º webinário da série, né? A gente já fez 10 webinários e hoje é o 11º. Então, hoje à noite, amanhã cedo, a gente vai colocar no YouTube todos os webinários que aconteceram até agora. Então, se vocês perderam algum, ou se vocês conhecem alguém que perdeu o webinário, não conseguiu assistir, então vai ter o replay disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu vou pedir para vocês, eu coloquei aqui no chat, eu coloquei um link para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Por que a gente escolheu o Telegram, né? Porque o Telegram permite ter até 200 mil pessoas. A gente perdeu o Ramiro, mas ele já volta. Até peço desculpa para vocês, tem uma instabilidade na internet, ali onde o Ramiro está, então de vez em quando pode ser que ele saia e volte, mas está voltando rápido, tá? Então, por que a gente escolheu o Telegram? Porque se a gente escolhesse um grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp ficaria limitado. Quando batesse em 250 pessoas, aí teria que começar um outro grupo, e fica mais difícil de fazer a gestão. Bem-vindo de volta, Ramiro. Caiu aqui, deu uma oscilada no sinal. Tranquilo, sem problemas. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no nosso
grupo do Telegram, que por lá eu vou colocar o link das palestras no YouTube e a gente vai também anunciando aí os próximos webinars e tudo mais. Então, só uns avisos gerais aí para a galera. Então, como o Henrique falou, estamos aí numa jornada para trazer executivos de vários setores para falar sobre precificação e, em especial, para falar sobre a questão de o que está mudando durante esta pandemia e o que pode mudar no futuro, né? E a gente já trouxe algumas pessoas de varejo, na verdade a gente trouxe o Olegário, que tem muita experiência de varejo, trouxe a Dilane, que trabalhou no Walmart também, junto com o Ramiro durante o tempo, né? E que também foi para o Pão de Açúcar e para o Roldão. E hoje o Ramiro tem essa experiência incrível em grandes bandeiras de varejos e durante muito tempo e atualmente, né, senta na cadeira de pricing. É o responsável por essa área tão estratégica para um varejista, né? A gente, como indústria, sempre tem uma visão do pricing que tem a ver com o posicionamento das nossas marcas com relação à qualidade, com relação à concorrência, com relação ao valor que o nosso consumidor percebe dos nossos produtos, né? E quando a gente vai para o varejo, a gente entende que uma boa parte da teoria, conceito e da base é a mesma. Mas agora a gente vai saber direto de um cara que é especialista nisso, né, Ramiro? Então, eu queria começar esse bate-papo, se você puder, contando para a gente qual é a tua definição de pricing estratégico, né? Qual é a tua visão sobre como que um varejista deveria atuar para dizer que ele tem uma área de pricing estratégica? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente, a sua visão sobre esse tema. Não, tudo bem. Boa pergunta de início, né? Eu acho que, enfim, é uma questão bem ampla, né, para responder em poucos minutos aqui, mas acho que o varejo... O tempo que você precisar. Mas o varejo, ele se caracteriza aí por, né, exigir uma ampla gestão do negócio, né? São algumas variáveis que estão envolvidas, com certas complexidades, enfim. E, né, a gente pode relacionar algumas aqui, como, né, a parte toda dos formatos que o varejo opera, né, a localização que ele está, os concorrentes que estão envolvidos, né, nesse ambiente que ele está se relacionando no contexto aí do mercado. O sortimento que se trata, a gente está falando aí, dependendo do varejo, tem 50, 60 mil SKUs, então é um tema também muito, muito importante. E, além disso, né, o cliente, ou seja, o cliente tem várias necessidades. Então, na minha visão, acho que a questão do pricing estratégico, ela começa, né, desde o princípio do posicionamento da companhia, né, do que ela quer ser reconhecida, né, qual é a proposta de valor que ela tem, e a partir daí, sim, né, se começa a desenhar toda essa visão de pricing estratégico. Estratégico porque ele está alinhado diretamente, né, ao cerne da companhia, o que a companhia quer se diferenciar no mercado. Então, eu vejo isso como um ponto inicial, que em algumas empresas, em alguns momentos, né, não se toma tanta, digamos assim, atenção a isso e se sai definindo estratégias de uma forma mais isolada. E eu acredito muito que essa visão de pricing estratégico, ela parte dessa, né, digamos assim, do DNA da companhia, como ela quer ser reconhecida. E aí, sim, se desencadeiam, né, todas as outras tomadas de decisões que a gente precisa para, de fato, entregar, né, a proposta que o pricing vai ser responsável por dar continuidade. Então, eu vejo dessa forma, né, a gente sabe que isso, né, ajuda muito não só a pricing, mas as outras áreas do varejo, né, ter essa clareza nessa definição, mas esse para mim é o ponto inicial, e que muitas vezes algumas companhias acabam pecando e fazendo o processo um pouco inverso. Legal. Eu me lembro até, quando eu comecei a minha carreira como gerente de Key Account, não quando eu comecei minha carreira, mas quando eu fui trabalhar como gerente de Key Account, o meu primeiro Key Account foi o Sonai, né? Sim. Eu fui morar em Porto Alegre para atender o Sonai. Não sei se tu estava lá naquela época, foi 2001, eu acho. Sim, estava. E eu me lembro que o Sonai era muito interessante porque ele tinha, você falou em posicionamento, né? O Sonai tinha o Big, né? Que era uma bandeira no Sul muito forte, com algumas lojas em São Paulo que não tinham tanta força assim. Tinha o Nacional, que era uma outra proposta de valor, e tinha o Mercadorama no Paraná, que era uma outra proposta de valor diferente, né? Ainda, eu não me lembro se já tinha Maxi, acho que não. Enfim, a memória vai falhando. Mas aí eu me lembro que o posicionamento era completamente, apesar de ser a mesma empresa de varejo, né? Eram marcas que tinham propostas de valor diferentes, e em alguns casos até tinha situações competitivas e diferentes, enfim,
o Big no Sul era uma coisa e o Big em São Paulo era outra, porque eram as lojas do Cândia que tinham sido compradas, se não me engano. Então, fala um pouquinho disso. Quando você tem muitas bandeiras no varejo, como é que você lida com essa diferença de posicionamento entre elas e como que o pricing faz atravessa essas multibandeiras para definir o posicionamento de cada uma por produto e por categoria? Do lado varejista sempre tem, né, essa preocupação, né, de quando tem multibandeiras, né, você conseguir posicioná-las da maneira que você quer construir cada marca. É claro que existe também muitas discussões internas, né, de por que eu estou fazendo essa ação nessa marca, estou me posicionando nessa marca desta forma, por que eu não posso fazer nesta outra marca da mesma maneira, né? Então, eu acho que, como eu falei, se isso está muito claro, né, desde a concepção lá do início, na liderança da companhia, de qual vai ser esse caminho a ser percorrido, eu acho que as coisas começam a ter um direcionamento mais, digamos assim, estrito aí em relação a cada um desses temas. Quanto ao pricing, né, a gente sabe do posicionamento, dependendo da marca, tem um apelo maior para preço, outras têm um apelo maior para serviços, enfim, e aí você precisa fazer o equilíbrio para que a conta feche lá no final, né, porque os custos operacionais são distintos. Então, exige sim essa flexibilidade e esse entendimento, mas quando se administra muitas marcas, eu acho que o principal ponto, aspecto é a companhia, as áreas que estão envolvidas nisso, tanto comercial quanto marketing, enfim, operações, entenderem de fato qual é a sua proposta e como vão ser posicionadas dentro do mercado. E às vezes há muita discussão, né, de fazer algo mais transversal e que acaba, né, prejudicando aí digamos assim, esse posicionamento que se busca construir em cada uma das marcas. Então, o pricing acaba sendo um pouco desse reflexo, muitas vezes, quando isso não está muito bem definido, e administrar isso, às vezes, causa alguns conflitos e tem que ser, né, dirimidos aí pela liderança, como eu falei. Legal, legal. E como é que as categorias entram nesse composto de posicionamento, né? Porque eu imagino que seja uma grande matriz, né? Você tem as bandeiras que têm a sua proposta de valor, o nível de serviço que elas se predispõem a entregar e como que elas querem se diferenciar em termos de sortimento, em termos até de preço, porque não, em termos de inovação, e e além disso, você tem categorias que exercem papéis diferentes, e de acordo com o papel que ela exerce, o nível de agressividade em termos de precificação, o nível de agressividade em termos de promoção é diferente. Como é que vocês montam essa equação? Você tem que ter uma equipe especialista em cada categoria? Como é que funciona isso no seu dia a dia? Existem vários modelos de operar, né, digamos assim, dentro do varejo, né, tem N modelos aí, um pricing mais autônomo, um pricing mais participativo, um pricing mais advisor, digamos assim, do comercial, enfim, cada um deles pode funcionar dependendo da companhia, né. A gente entende muito que a questão de conhecer a categoria, conhecer o posicionamento, né, dessa categoria, que se quer construir, né, dentro do varejo é super importante, e fazer o posicionamento correto dos seus produtos em termos de precificação, né, que a gente chama de uma arquitetura de preço, é fundamental para passar não só a percepção correta, mas também fazer uma comunicação, né, do benefício, o custo-benefício de cada um dos produtos. Então, esse é um grande desafio, de fato, eu vejo como um processo extremamente importante, está muito linkado com a área comercial, né? Eu acho que as coisas andam juntas, os objetivos são os mesmos no varejo, existem algumas visões que fazem, não, o price anda apartado e se toma a decisão de acordo com as premissas e o comercial corre atrás. Eu acho que no momento que a gente está, enfim, na evolução que o pricing vem tendo nos últimos anos, eu acredito que essa é uma visão que não traz aí uma complementação, uma colaboração entre as áreas e em busca, né, do melhor posicionamento e também das melhores negociações e, enfim, para entrega para o nosso cliente. Então, acho que esse é um ponto fundamental aí que muitas vezes passa aí de uma forma muito mais abrangente, e as pessoas não cuidam muito do que está sendo feito em termos de definição, nível de categoria e produto com o comercial. Entendi. E uma dúvida que a gente sempre tem, estava conversando com o Riley recentemente, é que quando a gente fala de percepção de preço do shopper, né,
exige que você faça pesquisa com ele, para entender se ele está achando o teu sortimento caro, ou se ele está achando o teu sortimento justo. E dependendo da categoria... opa, perdemos o Ramiro, mas a gente já volta. Está um pouco instável o sinal dele lá. Mas já volta. Ia perguntar para ele com relação à pesquisa para entender que categorias o shopper tem mais imagem de preço, né? Como é que faz isso? Lembrança, né? Ô, pessoal, vocês que estão aí, aguardar mais um minutinho só que o Ramiro já está voltando. E obrigado pela presença e mandem perguntas aí para o Ramiro, tá? Eu vou fazer algumas perguntas que eu já deixei preparadas aqui, mas eu conto com a participação de vocês, hein? Opa, de volta. Tranquilo, eu não sei se você escutou, vou falar um pouquinho. A minha pergunta basicamente é como é que o varejista faz para entender o que o shopper dele quer, o que o shopper dele entende como, enfim, como percepção de preço, né? Até em relação a categorias. Muitas vezes eu imagino que tenha categorias que se o shopper achar que está mais caro que um concorrente, ele vai achar que a loja inteira é cara. E outras categorias que talvez ele não esteja tão preocupado com isso. Como é que vocês, varejistas, fazem para identificar essas categorias que são mais sensíveis e as categorias que não são tão sensíveis, e aonde vocês podem entregar mais valor através de serviços e ter um preço um pouco mais saudável? Não, enfim, a gente, né, pelo conhecimento aí que a gente tem do negócio e a participação das categorias, né, nos tickets, enfim, como que isso se dá ao longo do tempo, né, porque também tem uma certa sazonalidade, isso, o que acontece no início do mês, o que acontece mais na segunda quinzena. Então, a gente tem métricas para justamente conseguir definir como que a gente vai fazer esse processo de estratégia de posicionamento de preço entre as categorias, né? A gente está falando de, dependendo do varejo, tem categorias de consumo recorrente, enfim, aquelas de consumo mais programado, como eletro, enfim. Então, a gente, né, tem uma série de quesitos que a gente avalia para justamente, né, entender qual vai ser o posicionamento que a gente vai dar para essas marcas de acordo com a estratégia, né? A gente busca sempre, né, avaliar de uma certa forma qual é a visão que a gente vai conseguir, quer construir junto ao cliente, e aí sim te direciona nossos esforços, tanto no âmbito de preço quanto de negociação, e enfim, e o tema todo promocional que a gente tem por trás. Mas sempre na visão do que é a proposta que a gente quer construir, né, junto ao nosso cliente. Então, acho que eu vejo desta maneira que a gente, né, deve fazer um processo de avaliação. Para mensuração da percepção, existem algumas, né, iniciativas que podem ser adotadas pelo varejo, né, de fazer pesquisas, né, para entender como é que está esse movimento por parte do cliente em termos de percepção de preço, né? Existem métricas para fazer isso, acho que a grande maioria faz algumas métricas em relação a isso, os grandes varejos fazem esse tipo de avaliação. E, é claro, tem todo o monitoramento, né, que é feito constantemente pelos times, né, sejam eles próprios, né, sejam terceirizados, para de fato ir monitorando qual é esse posicionamento e se isso tem, né, uma necessidade de atuação para justamente, né, entregando aquilo que está se propondo a ser feito em termos de posicionamento de preço versus a cada um dos concorrentes. Então, existem várias métricas aí que são utilizadas para formar isso, né, toda essa estratégia, e isso ser implementado ao longo do tempo. Legal. Estão começando a chegar algumas perguntas, daqui a pouquinho eu vou começar a dividir com vocês, né? Se quiser já trazer alguma, cara, fica à vontade. Sim, mas antes eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para o Ramiro, para ouvir a visão dele, né? Ramiro, a gente sempre costuma dizer que existem 3 grandes pilares, né, quando a gente fala de uma estrutura de pricing, né? A gente tem o pilar de pessoas, que aí envolve cultura, expertise, treinamento, educação, enfim, toda uma parte, e o pricing, a gente vinha conversando esses tempos, né, que é uma coisa, é uma área nova em muitas organizações, é uma área nova em geral, a própria formação de pricing se confunde um pouco, ou vem uma visão muito numérica, contábil, ou vem uma visão muito de marketing, enfim, tem né, que é mais aspiracional. Então, enfim, pessoas,
tem um outro pilar que é toda a parte de processo, estratégia que você falou, governança, processo, estabelecimento, papel, responsabilidade, enfim, rituais e tudo isso. E uma parte que é extremamente importante também, que é a parte de ferramentas, tecnologia, dados, enfim. Na sua visão, o que é mais difícil hoje para um varejista hoje gerenciar? Para estabelecer um início de um trabalho desses 3 frentes, o que você acha que é o maior desafio hoje? É a parte de tecnologia, de inteligência de dados, é a parte de pessoas, capacitação, ou é a parte de processo, governança, estratégia? Bom, Henry, eu acredito muito que a parte toda de capacitação, acho que é um tema fundamental, né, dentro do varejo para pricing. Como você bem mencionou, às vezes tem um perfil muito técnico, outro perfil muito, né, de mercado, e a gente precisa de uma mescla nessa posição. E isso, né, o varejo tem uma particularidade que, às vezes, não podem comprar isso a qualquer custo, né, ou seja, tem que partir muito para a formação das equipes, né, e eu acho que o varejo possibilita isso também. Então, de fato, eu acho que eu vejo como o principal pilar aí, em termos de pensamento em como que eu vou construir, né, uma equipe multidisciplinar dentro de pricing, de fato, apostando nessa capacitação e formação dessas pessoas, né? Então, porque tem que ter uma visão do comercial, tem que ter uma visão de marketing, tem que ter uma visão de operações, tem que ter uma visão de finanças, né? Toda a parte tributária que nosso país aí é bem complexo, então isso também envolve muito o pricing. Então, o profissional que tiver essa capacidade, né, de ter essa visão né, mais ampla do contexto, né, do que ele está inserido, assim como ter todo o processo de relacionamento também, de senso de julgamento, acho que a área vai fluir muito melhor e vai conseguir aí dar os passos que tem em termos de proposta. É claro que a questão de ferramental e a tecnologia que está envolvida nisso é primordial, né? A gente, por mexer com muita informação, por ter muitos dados e ter uma ciência por trás, aí não é uma coisa tão simples assim de ser gerida sem ferramentas adequadas. Então, né, tem que ter um ganho de eficiência nesse processo. Então, acho que a questão do ferramental também é importante, porém, né, isso tem investimento requerido e que, dependendo, tem várias soluções hoje de mercado que podem atender, e isso, ao longo do tempo, vem, né, com um custo decrescente. Né? Tem ferramentas, claro, no nível global e tem ferramentas locais, ferramentas internas aí que podem ser construídas de uma maneira bem consistente e entregar aquilo que precisa para a operação. Então, eu vejo dessa forma. É claro que depende muito do plano de maturidade, né, do que a gente está pensando para pricing nesse contexto, né, acho que existe uma evolução, né, dentro de uma construção de uma área de pricing, e isso tem que ser, né, muito bem planejado, mas eu acho que, diante de todo o contexto, né, pensando que você tem ferramenta, pensando que você tem tecnologia, você tem que, de fato, dar um pouco mais de foco na formação das pessoas para complementar, né, e acelerar esse aprendizado aí de como gerir o pricing de uma forma... Eu estava lembrando, só uma observação aqui, acho que eu não sei se o Jorge estava comigo em uma reunião, em um determinado cliente, falando de uma determinada indústria, falando de um determinado varejo, né? E a gente estava nessa reunião e eu lembro que o pessoal da indústria falou assim, poxa, com essa estratégia toda montada, com tudo isso agora, a gente tem que estar bem preparado para ir lá e falar com o comprador, né? E aí o pessoal de contas lá falou, cara, desculpa, tudo isso aqui que a gente está discutindo, eu não falo com o comprador, né? Tem uma área estruturada de pricing lá e que é maior que a nossa, né? Então, você vê, aí eu senti, às vezes, né, ainda a distância, né, dessa estruturação toda que você falou, todo esse backstage que tem, todo tecnológico e com cultura, com equipes pensando em pricing dentro dos varejos, mas de um modo geral, talvez por você estar num caso também, né, num dos top varejistas do Brasil e do mundo, mas talvez essa imagem ainda da percepção de uma área estruturada de varejo que tem toda uma governança lá, ainda não é entendida por outras que não vivem o comercial, que não vivem o negócio tão próximo, né, Ramiro? Não, sim, e o que se fala muito hoje também, né, acho que
ter uma área apartada depende muito da forma que opera esse varejo. Eu acredito muito que isso tem que estar conjugado, né? Acho que os times multifuncionais trabalham de uma melhor forma, porque não é só o cara de pricing ter uma visão de marketing, do comercial, da operação, do mercado como um todo, mas o cara do comercial também precisa ter essa visão de pricing, né? E às vezes essa capacitação da área comercial também é um tema a ser tratado em pontos específicos, né? A posição do comercial no varejo, ela digamos assim, exige bastante experiência, bastante, né, entendimento de todos os aspectos, né? Porque o cara faz a gestão completa. Então, e o tema de pricing não pode ser um mais um, ele tem que ser um tema que seja abordado de uma maneira mais ampla, que se permeie pela companhia, né, dentro da área comercial, isso tem que ser o cerne, mas com estratégia, com estruturação, isso fica mais simples, né, mais fácil de se conseguir todo esse envolvimento que precisa, sabendo o papel e responsabilidade de cada um dentro desse contexto. Então, eu vejo muito isso interligado. Eu não vejo o varejo operando de forma totalmente apartada, porque eu acho que isso, né, o resultado, como eu falei, é do conjunto, né? Então, se esses times estão mais alinhados estrategicamente do que precisa ser feito naquela categoria, em termos de sortimento, abastecimento, precificação, enfim, gestão do negócio, eu acho que isso fica muito mais efetivo, muito mais ágil e pensando no cliente de uma maneira muito mais ampla. Perfeito. Bom, iniciando com as perguntas aqui, gente, tem algumas, vou começar com a do Anderson aqui, e já de cara falando, pessoal, que a gente tenta aqui, na medida do possível, abraçar as perguntas em conjunto com as que a gente tem também, e do convidado, então, às vezes, infelizmente, algumas a gente não consegue responder todas, mas e também a escolha aqui, ela é do momento, enfim, então, mas obrigado, continue enviando aqui, que a gente vai, na medida do possível, tratar todas aqui. Legal. O Anderson pergunta o seguinte, olha, como que a indústria vem colaborando para melhorar os processos, as estratégias de posicionamento de preço? Acho que a questão dele é se tudo isso que você falou, você tem o suporte da indústria para auxiliar nesse processo? Você vê essa parceria estabelecida, em início, não existe? Como é que você vê isso daí? Bom, obrigado pela pergunta, Anderson. Enfim, a gente sabe que às vezes os interesses não são muito comuns aí dentro dessa relação com a indústria, principalmente falando de preço. Existem algumas discussões aí muito fortes em relação ao posicionamento de preço entre os varejos e a gente sabe que isso acaba afetando. Mas existem sim indústrias que têm uma relação não tão transacional e que possibilitam ter essa parceria mais estratégica que, né, abre um caminho para uma discussão mais saudável em relação a isso. Isso acho que é visto com bons olhos, né? É claro, sabendo aí dos objetivos de cada um dentro desse processo, acredito eu que essa relação seja mais simples de ser tratada, mas depende muito do contexto e dessa construção que se busca com essa indústria. Eu acho que, né, existem várias indústrias como eu falei, às vezes com objetivos muito táticos. E quando se busca um objetivo mais estratégico, aí sim se abre a porta aí para ter discussões, né, no âmbito, né, muito mais saudável para essa relação, mas depende muito desse contexto. É claro que a questão da indústria, saber do cliente, ter contato com o cliente, isso é fundamental, né? E o varejo faz essa ponta. Então, o varejo vem investindo muito no conhecimento do que é o perfil do cliente, né? Ou seja, o que ele compra, como que ele compra, para que, de fato, seja mais assertivo, mais relevante com o passar do tempo, né? Hoje a gente vê, principalmente no varejo aí com uma compra recorrente, a gente fazer uma ação promocional, né, massificada tem um objetivo, né? Mas o que, de fato, é mais relevante para o Jorge, para o Henry, enfim, isso vai depender do entendimento do que é o perfil de consumo, e aí ser mais relevante se torna eu fazer, de fato, aquilo que é de acordo com o seu consumo. Então, acho que esse é o ponto fundamental e que isso a indústria vê muito valor também, porque a gente começa a ser mais assertivo e otimiza todo o investimento, né, que se dá aí, toda a parte promocional, principalmente. Incluindo até, tem um comentário aqui do Danilo Pansieri,
que um bom alinhamento comercial e pricing resulta em um bom equilíbrio de margem e competitividade, acho que é do que você tinha comentado antes. Bom, e tem uma pergunta conectada com essa primeira ainda, da indústria, sobre pesquisas e sugestões de preço. Eu queria, você está conseguindo escutar a gente, Ramiro? Porque eu acho que a sua imagem, não sei se só para mim, ficou não, para mim congelada. está perfeito, para mim está perfeito. Então legal. A sua imagem, tudo bem. Para a gente a imagem está congelada naquele... vamos ver se daqui a pouco volta, mas a gente está te ouvindo perfeitamente. É isso aí. Tá. E aí, conectando então, Ramiro, com essa pergunta da indústria, e aí o Jorge também, que já trabalha com iniciativas nesse sentido, olhando a indústria também, a pergunta é o seguinte, né? Se pesquisas de preço e sugestões de preço da indústria, sugestões de bandas de preço, enfim, preço sugerido, auxiliam vocês na tomada de decisão de pricing? Sim, auxiliam, né? Acho que a indústria sempre faz isso no lançamento, enfim, dá um target aí de price point, enfim, para ser buscado. Isso depende muito também dos objetivos que se tem para a categoria em termos de rentabilidade, mas é uma sugestão que tem que acontecer no mercado de acordo com o posicionamento que o varejo busca, né? Então, isso, né, é válido, porém, né, tem que sempre essa questão interna de avaliação quanto à rentabilidade desse produto ou desse fornecedor dentro do negócio e como vai ser esse posicionamento frente aos concorrentes. Então, mas é válido sempre como uma referência, mas tem a parte toda que o varejo precisa para garantir aí que a sustentabilidade do negócio. Claro. Será que vale a pena dar um refresh na sua tela para você voltar vamos ver aqui, vamos lá. A ter a tua imagem com a gente? Enquanto isso, Jorge, faz um comentário em relação a essas sugestões de preço aí. O que você, nos teus projetos, também vem observando nessa relação, nesse trabalho aí das indústrias? Assim, tem alguma pergunta sobre isso específica, não? Essa mesmo, né? Se essas sugestões, elas são úteis para o varejo, né? Legal. A indústria, ela sempre, né, via de regra, né, aquelas que têm um pouco mais de robustez aí, elas sempre procuram pesquisar quais são os pontos de preço ideal para aquele produto em termos de maximização do seu resultado, né? Um misto entre market share, porque tem que olhar um pouquinho a concorrência, com lucratividade, mas também com posicionamento da marca, né? Geralmente essas bandas de preço existem tanto com o objetivo de deixar a sua marca, o seu produto bem posicionado em relação à proposta de valor que ele tem para aquele formato onde ele está, quanto também para evitar que variações muito grandes desse preço acabem causando um problema de percepção, né? Um problema até de cross-channel, né? Você imagina se um varejista tivesse a liberdade de baixar o preço indefinidamente de um produto importante do varejo ou da indústria, o quanto que isso geraria de problemas no mercado, né? Então, geralmente, quando a indústria sugere uma faixa de preço, ela tem algum estudo por trás disso, né? Às vezes mais profundo, com estatística, às vezes mais baseado em pesquisa com shopper, e às vezes mais baseado em bom senso, depende muito de quanto que a indústria tem de ferramentas para trabalhar. E não sei se você quer complementar, Helene, mas eu vejo por aí. Eu vejo uma maneira de tentar preservar a imagem da sua marca, preservar os resultados, tanto para a indústria quanto para o varejo. Justo. O que eu ia comentar, agregando aí, Ramiro, já temos de volta aí, o que eu ia comentar é o seguinte, né, é que quando a gente trata um projeto, essa questão da fundamentação estratégica do preço da indústria, ou seja, como que deveria ser a banda ideal, enfim, e isso tudo vai ter que ser depois, como o Ramiro falou, negociado com o varejo. E os interesses têm que ser equilibrados, né? O que a gente sente de oportunidade, o que a gente chama de pricing structure, que é a estruturação, é que na formação estratégica de preço deve-se levar em consideração os seus canais de vendas, né? E entender como que o varejo, qual é a ótica, como que o varejo forma a margem dele, como que ele trata isso, como que ele entra na questão tributária, como ele olha o papel da categoria. Esse alinhamento é fundamental para não propor alternativas que não sejam factíveis ou que não tenham, eu acho que talvez esse sentido, que o Ramiro também pode ajudar, mas eu acho que isso, ou seja, a recomendação ela é boa quando ela é fundamentada e quando não é só uma conta que não conversa com o canal, né, Ramiro? Sim, como a gente estava falando, acho que essa relação, quando é mais estratégica, não é tão tática e transacional,
abre digamos assim, um debate muito mais saudável, né? Então, como você falou, a partir do momento que a indústria tem conhecimento, né, de quais são os objetivos, qual é a construção que está sendo realizada para aquela categoria que ela está inserida, essa discussão fica muito mais saudável, né, digamos assim, muito mais objetiva também, né? Porque, é claro, ambos têm, digamos assim, interesse e responsabilidade de tomar essas decisões, e tem que estar muito aderente aí a todo o planejamento e o que se busca, então, de resultado. Legal. Tem um comentário só do Lucas aqui, Jorge, rápido, que eu acho que... Obrigado, Lucas, pelo comentário. Eu acho que já foi respondido, que é essa curiosidade que ele tem em relação à posição da indústria com relação a determinar um determinado preço para gôndola, e qual que é a posição do varejo, se isso daí para ele faz sentido, não faz. Eu acho que daí você já comentou esse... eu queria abordar... Você queria complementar, Jorge? Eu ia fazer uma pergunta para o Ramiro, uma curiosidade que me veio à cabeça agora. Assim, enquanto indústria, a gente, uma vez que se estabeleça o objetivo de preço em cada formato, né, no hiper, no super, no cash, e até uma banda de preços, um dos KPIs que a gente procura medir é se a gente está dentro dessa banda de preços, né? Se a gente não está fora. O KPI mais simples que tem, né? Estou dentro ou estou fora. Enquanto estou fora, como é que eu faço para... Né? E eu queria entender de você, Ramiro, quais são os principais KPIs de pricing de um varejista? Ou os principais KPIs da área de pricing de um varejista? Bom, enfim, isso depende muito de como é o contexto da construção do price, né, desse pricing estratégico e a maturidade deles em cada uma dessas companhias. Mas, digamos assim, em grandes linhas, tá? É claro que se precisa do monitoramento, né, em relação ao mercado, então você busca um index, né, a construção de um index de pricing, e aí existem várias metodologias para você encontrar esse index. Né, enfim, eu sou muito partidário que tem que ser sempre uma visão de cliente, né, não uma visão interna. Você trabalha também com um mecanismo de entender qual é a composição desse index, né, ou seja, de como está fatiado. Não adianta eu ver o index de uma forma global, eu preciso entender ele de uma forma mais granular e qual é a qualidade desse index também. Então, são KPIs complementares. Você mede também a frequência que você muda, né, esses preços ao longo do tempo, porque muito se diz nessa questão da percepção, né, a gente pensa muito na concorrência, muitas vezes tem esse, digamos assim, esse hábito, né, de olhar sempre para fora, mas aquele cliente que é fiel à nossa bandeira, enfim, que vai sempre na mesma loja e hora encontra um preço, hora encontra outro preço na outra semana, a percepção dele também é afetada. Então, a gente também, né, tem métricas para monitorar como que isso está se comportando ao longo do tempo, enfim, não só, né, para fora, mas também isso internamente. E, é claro, a questão de rentabilidade, a questão de... Né, isso também é um ponto importantíssimo em pricing, né, tem comportamentos diferentes de acordo com o tipo de preço que você pratica, né, a gente sabe que tem uma participação importante aí do que eu vendo em termos de preço linear, que seria aquele preço mais regular, o que eu faço em termos de precificação dinâmica, enfim, que eu altero com maior frequência, porque tem uma sensibilidade, enfim, uma percepção mais, digamos assim, comum no mercado. E, é claro, toda a dinâmica promocional, né? Ou seja, como eu estou me saindo em termos de, não só em termos de participação do promocional, mas também quanto ao posicionamento desse preço promocional no mercado e quanto ele está me deixando de rentabilidade. Então, são alguns parâmetros que a gente utiliza para justamente, né, ter um pricing, digamos assim, minimamente na mão. Então, existem outros indicadores aqui que são mais complexos, mas eu acho que esses seriam os, digamos assim, os mais indicados, aí, os principais para a gente fazer uma gestão, né, do negócio como um todo. Olha, perdão. Não, vai lá. Eu ia fazer um adendo ao que ele falou, mas posso esperar você. Pode complementar, Jorge, fica à vontade. Realmente, você comentou que, dependendo do formato, você tem 50 mil itens na loja, né? Eu imagino que fazer essa gestão de price para 50 mil itens não dá para ser alguma coisa feita por ser humano usando planilha. Vocês têm ferramentas, tecnologia que vocês usam, ou que você usou no passado, que você, enfim, cita como referência?
Antes de você responder, Ramiro, eu ia até, coincidência então, porque eu ia fazer justamente duas perguntas que vieram aqui do Flavian e também o Jorge, que perguntam o seguinte, se fica à vontade também para falar, porque ele enfim, perguntam se vocês já tiveram experiência, ou já teve experiência com Demantec e com Revionix, que são duas ferramentas aí globais, uma da IBM, né, e outra de outra empresa. E o Jorge pergunta essa questão que o Jorge falou, se você... o outro Jorge, tá? Não é o George, é o Jorge. Se vocês já usaram tecnologia de Big Data para pricing, ou se analisaram preços de concorrência, sazonalidade, históricos, eventos, etc., com softwares de análise avançada de inteligência artificial. Acho que aí concatenando as três aí para você ter subsídio. Não, vamos responder em partes aí. Enfim, obrigado pelas perguntas. Não, Jorge, eu acredito que, claro, fazer uma gestão de 50 mil itens, né, de uma forma manual é um trabalho, né, acho que não traz uma eficiência que o varejo busca, enfim, e uma assertividade, né, acho que, independente da ferramenta, tá, eu estou falando aqui em termos básicos, de fato, você precisa de uma estruturação. Existem coisas que, ferramentas que você pode construir, seja em Excel, enfim, de forma bem ampla, acho que você constrói boas soluções, porém, é claro, né, quando você tem mais recursos, você pode ter um investimento maior e ajudar nessa estruturação, né, acho que existem várias formas de você fazer isso, né, enfim, investindo mais ou menos, mas é fundamental para um varejo que tem uma complexidade média e a grande, ter uma ferramenta para apoiar essas decisões, né, porque o número de combinações que você tem, dependendo da forma que você tem distribuição das suas lojas, cada estado é uma tributação diferente, você precisa de ter uma base para poder fazer isso de uma forma mais assertiva, né. Então, é fundamental ter algo como uma estrutura, né, dependendo da complexidade desse varejo. Quanto às ferramentas globais, não quero entrar no mérito aqui, né, do que a gente opera ou não, né, mas eu conheço tanto a Demantec quanto a Revionix, são boas ferramentas, né, digamos assim, em nível global, aí, que tem, né, digamos, anos aí de estrada em termos de desenvolvimento. A gente, né, conhece ambas. A questão do Big Data, eu acredito que é a tendência, né, ou seja, a gente fazer algo muito mais automatizado, com inteligência artificial. Acredito que em pricing isso vem sendo muito discutido né, eu acredito que nos próximos anos isso vai tomar digamos assim, uma dimensão muito maior que é hoje, né, acho que está aprendendo muita coisa ainda, mas é a tendência, tá? Eu acredito muito nessa situação de fato ter ferramentas ajudando a gerir o negócio, e hoje tem coisas bem incríveis aí que a gente, né, em algum momento vai fazer um uso bem grande em relação a esse tipo de ferramenta, tá? Então, eu acredito muito nisso, pela complexidade que o Jorge falou, né? A gente está falando aí dependendo de 50 mil itens, e se você tem uma operação em 10 estados, é uma complexidade ainda, né, potencializada. Então, quando você tem ferramenta, uma avançada, né, de inteligência artificial, isso vai ajudar muito nessa tomada de decisão. É claro que isso não é fácil de construir, né, tem muita coisa acontecendo aí em termos de experimento, e algumas coisas funcionando bem em alguns casos, mas depende muito dessa organização interna, né, também do varejo que está sendo feito. Mas eu acredito muito nesse ponto. Sem falar que cada loja tem um mix de concorrentes diferentes, né? Isso deve influenciar até as variáveis externas que vocês usam para avaliar os seus índices, né? É uma das grandes discussões, né? E depende muito também da contextualização que a gente tem dentro do varejo que está operando, né? Dependendo do varejo, você tem uma pulverização de presença em vários mercados. E, querendo ou não, o Brasil, né, é um continente, né? E em cada região, em cada localidade, você tem bons concorrentes, né, concorrentes fortes, e você precisa, né, também saber atuar contra esses concorrentes. Mas também você não pode ser todos, né? Você também tem que ter um pouco desse DNA, o que você quer entregar. Então, eu volto muito naquele ponto de fato, né,
proposta, tua atuação em pricing está muito alinkada àquilo que você quer ser reconhecido. É claro que você não pode tirar o olho desses concorrentes locais, porque, de fato, eles têm uma outra, né, dinâmica, uma outra forma de operar, enfim, né, muitas vezes o cara administra 5 lojas, 10 lojas, e isso é diferente para quem administra, né, um volume de lojas muito maior, mas né, a gente também não pode ser todo mundo, né, você tem que escolher as bandeiras aí, e aí sim reforçar seu posicionamento. Legal. Pô, tem tanta pergunta para fazer que eu acho que, eu nem sei se a gente não muda de assunto, porque senão não vai... Irley. Perfeito. Assim, tem bastante pergunta aqui, gente, e são super legais, mas vamos tentar depois, enfim, tentar, na medida possível, incluir, porque agora a gente precisa, eu queria utilizar, a partir de agora, esse tempo, Ramiro, para falar um pouquinho da pandemia, né, ou seja, a gente está vivendo um momento que a gente tem discutido aí com indústrias das mais diversos segmentos, varejistas e também profissionais como nós, né, que estão aqui com dado, com ciência, consultoria e tal, sobre a pandemia e o impacto disso nos preços, né? E uma das discussões que vem aparecendo muito é que, no momento de recessão, algumas empresas tendem a baixar os preços para tentar recuperar essa demanda, e nem sempre essa estratégia ela funciona, porque a raiz da perda disso não foi em função de preço, e sim em função da restrição de consumo, né? É um caso peculiar, no caso do varejo, porque, de um modo geral, o varejo está crescendo, né? Porque ele é um dos pontos de venda aberto, um dos pontos de venda que está operando normalmente e está ajudando muita gente a ficar na quarentena, enfim, ficar na sua residência aí, superando isso. Como que funciona essa pandemia e como que isso está impactando os negócios do varejo, do ponto de vista de precificação? Bom, né, como você bem mencionou, é um momento bem atípico, né, a gente está vivendo aí que a gente nunca pensou em viver, mas em relação a ponto de precificação, a gente, né, vê um movimento aí de, primeiro, aquelas primeiras semanas foram mais, digamos assim, conturbadas, porque houve uma busca por abastecimento, isso, né, desenfreou em alguns problemas aí diretos nas lojas em termos de abastecimento, falando do varejo como um todo. E isso depois se normalizou um pouco, né? Acho que o varejo como um todo fez um movimento, eu percebi, correto, né? Porque de fato você precisa, né, tirar um pouco reequilibrar, né, a questão do esforço promocional, para justamente garantir o abastecimento das pessoas. E, enfim, eu acho que esse é um movimento super importante para estabilizar. Agora as coisas vão retomando, né, com a medida que a gente começa a ter já um modo operacional, né, digamos assim, a pandemia. Então, acho que a gente já começa a normalizar algumas coisas. Mas, enfim, acho que a manutenção das políticas de preço são super importantes, até por, né, não se aproveitar dessa situação. Acho que também tem um papel aí, por ser digamos assim, um segmento essencial para a população. Acho que tem também uma responsabilidade social e ética em relação aos negócios. Acho que não se aproveitar desse momento e, de fato, fazer a manutenção das suas políticas. E, é claro, o esforço promocional, isso tem que ser melhor reequilibrado nesse momento. Então, eu vejo dessa forma. Então, as medidas que devem ser adotadas, ao meu ver, são nesse sentido. E é claro que a parte toda de precificação, né, tem um papel fundamental nessa questão do abastecimento. A gente vê, né, a mudança drástica nos canais, né, antes que a gente tinha a visita em torno de 7, 8 canais, isso há pouco tempo atrás, né, e agora é outro contexto, as pessoas buscando ter, né, só compra completa em 1 ou 2 canais no máximo. Então, acho que é um movimento importante, que vai redefinir muitas coisas no varejo, em termos de sortimento, né, de disponibilidade de produto, de estoque, enfim, e a parte de precificação não é diferente. Então, se torna ainda mais importante estar bem assertivo em termos de precificação nesse momento. Você quer comentar, Jorge? Eu ia, assim, eu ia comentar até dar um passo para trás, né? Eu me lembro até que eu vi um conceito da Nielsen, né? Tem a ver com 2 tipos de elasticidade, né?
E a gente fala muito de elasticidade no nosso trabalho de pricing. Elasticidade regular, elasticidade promocional, né? A elasticidade regular sendo aquela elasticidade de um preço que não está no high-low, mas se você aumentar um pouquinho o valor dele, talvez ele tenha uma demanda menor, ou se você diminuir um pouquinho, talvez ele tenha uma demanda maior. Mas é um preço regular. E aí se mede quanto que é essa elasticidade. E tem um outro conceito que é a promocional, que é quando você drasticamente reduz o preço de um item durante um encarte ou durante uma promoção pontual, e aí tem uma rendimento. E, geralmente, em função dessas matrizes aí, você define quais categorias são mais relevantes. A minha pergunta é, você sentiu que em função da pandemia, o shopper ficou menos sensível a preço, e essas elasticidades mudaram, ou continua tudo igual? Deu tempo de sentir alguma coisa dessa nos números, né? Porque os números contam para a gente. Eu acho que o contexto como eu falei, acho que a visita em poucos canais, eu acho que o cliente, né, vai buscar aquele canal que tem maior custo-benefício para ele nesse momento, né, que consegue servir ele de uma maneira mais ampla. Então, eu vejo que o cliente buscou muito esse âmbito, né, não só a questão de preço, mas também de sortimento e de serviço, né, porque tem todo um cuidado com a sanitização, enfim, uma exigência nova aí por parte dos clientes que faz parte desse contexto. Quanto à elasticidade, eu acho que esse momento, né, tudo mudou, né, ou seja, aquilo que você comentou de elasticidade regular, elasticidade promocional, nesse momento é difícil você analisar em função desse novo contexto, né, de uma migração aí que a gente tem, né, de concentração de compras em poucos canais. Eu acho que isso acaba deixando um pouco mais nebuloso esse tipo de análise nesse momento. Mas eu acredito muito que o cliente, sim, continua valorizando o tema de preço, né? Acho que a gente vive aí num contexto em que, né, a renda fica mais escassa ainda, então o cliente vai buscar, sim, né, aquele varejo que entrega, né, o que ele busca. E, é claro, a questão do serviço em termos de cuidados com o cliente, preço e sortimento são muito importantes nesse momento. Perfeito, perfeito. E a gente sentiu, assim, a gente como shopper, sentiu uma redução na intensidade promocional, né? Até pelo que você comentou com a gente, até fora, antes da gente entrar aqui também, porque também não fazia sentido nesse momento de pandemia, onde o país está em crise. Uma das crises é de supply, né? E você provocar, através de promoções agressivas, alguma falta de produto, eventualmente. Não fazia sentido, né? E, por outro lado, como você falou, o consumidor está dando mais valor, em alguns momentos, à profundidade, ou ao mix, ou até os serviços, né? Você sentiu isso também, essa redução na intensidade promocional? Acho que sim, acho que foi um movimento normal, né, para justamente garantir, como eu falei, o abastecimento nesse momento, acho que, e evitar também que as lojas estivessem superlotadas. Acho que esse é um movimento normal, natural, que acredito eu, com o passar do tempo, isso vá, né, se normalizando, encontrando um reequilíbrio, né, mas isso, né, acho que foi uma primeira iniciativa, acho que foi geral, transversal em todos os varejos, para justamente, né, garantir aí o papel essencial que tem nesse momento de abastecimento a todas as pessoas. Então, eu vejo, Jorge, dessa maneira. Legal. Você também é responsável pelo CRM, né? Você estava me contando. Sim, estamos com algumas iniciativas, né, de CRM, então vários projetos voltados para a área de cliente, no qual eu sou o líder, e internamente, enfim, então o CRM é uma bandeira muito forte aí que eu tenho aprendido a cada dia. Eu acho que faz todo sentido, né? A pessoa que está cuidando de pricing também cuida de CRM, porque vai ter muitos insumos que uma disciplina pode aportar a outra para ter insights que, combinados, possam fazer tanto atender melhor os clientes, quanto melhorar a lucratividade da empresa, né? A gente costuma dizer que muitas vezes a lucratividade vaza pelos dedos da mão, porque se dá desconto quando não precisa, né? E os aplicativos e esse tipo de ferramenta é uma maneira de você fazer promoções customizadas. Eu dou exemplo de quando eu estava atendendo até
o seu antigo empregador Walmart, a gente fez uma promoção lá de Fanta, leve 3, pague 2. Vendeu demais. Uma bomba de vender. Mas muita gente que comprou já ia comprar a Fanta de qualquer jeito, né? Então, aquelas pessoas especificamente, a gente deixou o dinheiro escorrer pelo ralo, porque não precisava. Mas não tinha, na época, ferramentas para fazer algo mais customizado. Então, nos seus planos, ter esse tipo de promoção customizada, hoje vocês já estão fazendo? Como é que você vê esse tipo de promoção como uma tendência? Sim, eu acho que é uma tendência, né, não muito nova, mas acho que com o advento aí da questão tecnológica sendo mais acessível a todos, eu acho que a questão de conhecimento do cliente passa a ser, né, um processo ainda mais relevante e fundamental para o varejo, né, porque é a última perna, né, então conhecer o hábito de compra, qual é a frequência que ele compra, o que é importante e relevante para aquele cliente é fundamental para a gente ser assertivo em termos promocionais, né, então muitas vezes se busca todo esse conhecimento que não se constrói da noite para o dia, né? Tem muita coisa para se definir, enfim, em termos de estrutura, para justamente entender e ter todos os algoritmos para que isso funcione bem. Mas entender o cliente é fundamental para que seja mais relevante, né? E você consiga conectar de uma maneira mais assertiva, até porque a indústria também tem interesse, né, em fazer coisas muito mais direcionadas e não para todo mundo, porque o que é relevante para ti pode ser que não seja para o Henry. Então, enfim, é isso que a gente precisa entender melhor e acredito eu que é um movimento importante que o varejo vem fazendo e vai fazer com maior força ainda nos próximos anos. Legal. Então, é claro que eu acho que hoje, na minha opinião, eu tinha comentado isso em outro fórum, está muito pautado no promocional, né, mas eu acredito que em algum momento isso deva migrar aí para uma questão muito mais de precificação em si, né, do que simplesmente o promocional. Mas vai depender da maturidade que conseguir construir ao longo desse contexto aí de conhecer melhor esse cliente e ser mais relevante para ele ao longo do tempo. A gente estava até conversando com uma empresa que fornece um software de gestão de preços para o varejo. Uma que a gente conheceu lá em Nova York, quando podia viajar ainda, né, em janeiro, a gente esteve lá na NRF, né, e uma das patrocinadoras do evento, a gente teve um call com eles recentemente. Acho que nós estamos tentando trazê-los para fazer um webinário com a gente também, apresentar um pouco da visão deles. E eles comentaram que eles estão enxergando, e a gente concorda que uma transição de uma situação onde, vamos dizer, a expressão, quando se fala de preço, é price war, né? Guerra de preços. Todo mundo querendo ser mais barato do que o outro para poder conquistar o shopper. Isso no passado. E depois da pandemia para price image, né? Que tem a ver com a imagem de preço justo, imagem de preço correto, imagem de preço que tá alinhada com aquilo que você tem de proposta de valor. O que você acha dessa frase aí de que a gente vai sair de um price war e vai caminhar para um price image depois da pandemia? Faz sentido? Bom, acho que não é uma guerra de preços. Eu acho que cada um tem o seu posicionamento, né? Alguns são mais, digamos assim, ferozes atrás desse preço e outros não. Enfim, né? Depende muito da bandeira e do que aquele varejo quer levantar, né? Ou seja, hoje não é só preço, né? Eu acho que depois da pandemia também não vai ser só preço, né? Eu acho que tem a questão do sortimento, tem a questão do serviço, tem a questão toda do cuidado, como eu falei na loja. Acho que isso é uma tendência que vem para ficar, é um hábito que eu acredito que vai continuar por um bom tempo. Então, eu acredito que não é preço por preço, né? Eu acho que tem outros elementos e depende muito do varejo. O que eu acredito que com o avanço aí do conhecimento do cliente, você vai conseguir acionar melhor, né? Ou seja, você vai passar a, de fato, fazer coisas que são primordiais para aquela pessoa e não mais no todo. E aí sim muda todo o contexto de competitividade, porque você não sabe o que o varejo A, o varejo B está fazendo pro Jorge, né? Então, isso vai muito na essência e o que o varejo vai se diferenciar de fato, porque conhecendo o cliente, aí isso vai ser muito mais de como cada um vai ter inteligência para que seja mais relevante para esse varejo, né? E trazer esse cliente,
né, como um fiel da sua marca. Então, acho que não acredito muito nessa questão de guerra, não, mas eu vou muito mais para o lado de conhecer o cliente e se tornar mais relevante, não só com preço, mas também com conteúdo, com serviço, enfim, com diferenciais e na experiência de compra. Perfeito. Você está mudo, Erlei? Verdade. Ramiro, uma pergunta nesse sentido aí, você acha que no passado, né, remoto aí, a gente não tinha toda essa visibilidade, acesso a dados, né, de preços? Hoje, se você digitar um preço na internet, em alguns aplicativos, e mesmo no Google, você já tem um leque de opções aí de visibilidade dos preços, né? Essa transparência ficou mais evidente. E no passado, não. As pessoas tinham alguma lembrança de alguns produtos-chave, outros nem tanto e tal. O que você acha que esse tipo de visibilidade para a estratégia de um varejista, isso é ruim, porque ele fica sendo mais comparado, outros canais, e isso acaba confundindo, ou isso é bom, porque pode permitir com que ele estabeleça uma estratégia mais visível aos seus consumidores? O que você vê? Como é que você vê isso, cara? Não, acho que, né, a questão do avanço tecnológico é fundamental e vem mudando muito o comportamento de compra, né? Então, tem um dado aí, antes da pandemia, inclusive nos Estados Unidos, 75% das vendas, né, tinham acesso inicial no online. Então, ou seja, buscando informação para tomar decisão. Acredito eu que agora, né, esse número vá quase 100%. E eu acho que essa tendência vem para ficar, eu acho que para o varejo isso é bom, né, porque traz transparência e você também tem mais informações para poder tomar suas decisões e se posicionar em relação ao mercado. E para o cliente é fundamental para se escolher, né, não só a questão daquele produto em si, tomar a melhor decisão, mas buscar aquele varejo que entrega a solução que ele busca, né? Não é só uma questão de preço, mas também de outros serviços que estão atrelados àquele produto que aquele cliente valoriza. Então, eu acredito em que é uma tendência que é positiva para o varejo, exige, né, digamos assim, um pouco mais, né, e em termos de entendimento desse posicionamento no mercado, porém, acho que é saudável para todo mundo e a gente vai para uma curva de maturidade muito maior, né, em termos de desenvolvimento das ações que você tem dentro de pricing, de marketing, de comercial, enfim, de todas as frentes do negócio. Bom. Muito bom. Bom, gente, agora estamos chegando aqui no último trecho, né, nas últimas curvas da prova. E aí eu queria também usar esse tempo agora para a gente discutir um pouquinho sobre o tão discutível, né, novo normal, né? O que é isso? O que é um novo normal? Se ele vai existir de fato? Se foi só um sonho, acabou, né? Acordamos, agora vamos voltar ao que a gente era antes. Fica legado, não fica legado? Ficam mudanças, não ficam mudanças? Como que você enxerga isso aí, Ramiro? Como é que você está vendo isso? E de repente até com um link maior na precificação também? Tá. Bom, acho que o novo normal já era discutido antes, né, da pandemia, né, com a questão da transformação digital, enfim, de tudo que vinha sendo abordado. Agora, esse novo normal se tornou muito mais amplo, né, eu acho que abrange todos os segmentos e toda a sociedade. Eu vejo assim, eu acho que a gente, né, no curto prazo, né, tem um cenário diferente, eu acho que a gente sabe, né, do que tem por vir em termos de impacto econômico disso, acho que vai exigir, né, de todos aí uma reinvenção e a gente está vivendo semana a semana, tomando decisões importantes para blindar a sustentabilidade dos negócios. Então, eu vejo isso como uma escalada ao longo do tempo, né? A gente sabe que no curto e médio prazo vai ser bem difícil e claro que o pricing tem um papel fundamental nisso, porque vai posicionar, né, de acordo com todas as ações aí, a companhia onde precisa estar. Eu acredito que os hábitos, né, acho que isso vão ficar, acho que a gente tem questões no âmbito de cuidados pessoais, das relações humanas, sejam elas pessoais ou profissionais, né, acho que esses hábitos que a gente está tendo agora, acho que eles vão ficar, além do consumo também, né, acho que isso vai ter uma curva ainda ao longo do bom tempo para se retornar aí àquele antigo normal aí.
Então, eu vejo dessa maneira. E, é claro, a questão, né, do cliente, conhecer o cliente, saber o que o cliente está pensando, o que ele está buscando e como que ele está vivenciando todo esse contexto é fundamental. Então, eu acredito nessas premissas em relação ao que vai acontecer aí nesse novo normal, que para mim já era o novo normal da transformação, mas eu acho que de uma maneira muito mais ampla agora. No contexto de pricing, como mencionei, eu acho que isso vai exigir aí uma estratégia muito clara desse posicionamento e como que o pricing, né, vai vivenciar todos esses momentos que a gente tem por vir aí dentro do contexto da pandemia. Mas no médio e longo prazo, eu acho que a jornada de pricing, né, continua muito focada, né, em evolução, né, como a gente disse aqui, em relação à inteligência artificial, de eficiência nos processos, de assertividade, de gerar conhecimento, de estratégias analíticas, e, é claro, todo o conhecimento, né, mais detalhado do cliente. Eu acho que isso, no futuro, acredito eu que a gente vai ter aí, né, digamos assim, um prisma diferente nessa tomada de decisão de pricing, né, com o conhecimento do cliente mais profundo. Então, eu acredito nesse contexto. Legal. Muito bom, Jorge, e a tua visão aí, complementando a do Ramiro? A gente já falou um pouquinho em todos os webinários, né? Eu acredito que é evidente que as mudanças de comportamento vão afetar de uma maneira ou de outra a percepção dos shoppers, dos consumidores sobre o que é valor e o que é preço justo, e o preço que ele aceita pagar. Mas o pricing vai continuar sendo um dos elementos mais importantes no composto de marketing das empresas, e um dos elementos que mais alavanca a capacidade da empresa ter uma lucratividade saudável e reinvestir essa lucratividade em mais serviço e mais inovação. Só que, como a gente comentou aqui durante todo o webinário, né, o que está acontecendo agora está transformando. Então, talvez a estatística, talvez as correlações, talvez as elasticidades do passado não valham mais para o futuro. Isso tem que ser recomeçado. Mas ainda assim, lá na frente, vai existir um preço ótimo, seja para o varejo, seja para a indústria, um preço ótimo que maximiza os resultados da cadeia, né? Que faz com que o shopper fique mais satisfeito e, ao mesmo tempo, que rentabilize o produtor e o canal de distribuição. E a inteligência de encontrar esse preço ótimo vai continuar sendo a partir de uma decisão estratégica das empresas de ter uma área de pricing ou de ter pessoas que estudam de maneira estratégica essa disciplina. Eu acredito que isso vai ficar mais importante ainda do que agora. Lá na frente, com a nova realidade, vai ser ainda mais difícil bater os patamares de rentabilidade que as empresas têm hoje, né? Em função de novos patamares. Então, acho que vai continuar sendo super importante áreas como a do Ramiro serem criadas nas empresas que ainda não têm e áreas de marketing das empresas passem a entender de maneira mais científica o que está por trás dessa arte de precificar e de definir posicionamento de preço. Por aí. Eu até ia perguntar para o Ramiro. Ramiro, se você dá um conselho para uma pessoa que está num varejo médio, não o seu, que é um varejo bastante robusto, é um dos maiores do Brasil e do mundo, mas se uma pessoa que está sentada num varejo médio e que assume para construir do zero uma área de pricing, o que você dá de conselho para ele? Bom, pega esse desafio logo, né? Se isso está pipocando na mesa, não deixa passar. É claro que, né, precisa, né, de uma estruturação, de um pensamento aí de como tudo isso vai ser conectado dentro da companhia, né? Isso tem muito a ver também com a forma organizacional que ela está composta, mas eu vejo como uma boa oportunidade. Acho que num momento como esse, né, como a gente comentou aqui, é propício também ter, né, elementos aí em relação a como a gente vai atuar com o pricing, e ter essa estruturação é fundamental para né, passar por essa situação aí que a gente vem vivenciando. E a minha dica é essa: pega esse desafio e faz acontecer, né, e tem tudo para, né, ir ajustando. E não digo que tem um momento certo para fazer uma construção de pricing, né, porque o varejo, a gente sabe que a construção é dia a dia. Então, se tem essa abertura para fazer, né, façam e estruturem
pensem aí como vão ser feitos todos os elementos para que isso aconteça e busquem ajuda, enfim, mas que tem que fazer, tem que fazer. Olha, eu queria pegar e fazer até um comentário também meu. Opa, manda aí. Provocativo nesse sentido para as empresas, né? Sejam de varejo ou de indústria, enfim, de serviço, né? E até pegando um gancho aqui no comentário da Jaqueline, uma pergunta, né? Como é que vai ser o contexto se muda o contexto do profissional de pricing no futuro, né? Bom, a provocação é a seguinte, né? Tipo, do ponto de vista de preço, qual que vai ser o novo normal que vocês acreditam que tem que ser na empresa, né? Nas empresas que vocês estão, né? Tipo, como é hoje e o que deveria ser. Eu acho que independente da pandemia, qual que é o novo normal que pode ser estabelecido, né? Eu falo isso porque em varejo, por exemplo, as margens de varejo, nós sabemos que são margens baixas, né? São margens que aí dificilmente chegam a casa de 2 dígitos, né? Então, estamos falando aí que um ponto percentual de margem influencia demais, né? 1 ponto percentual. E que, na verdade, isso pode ser 1% a mais ou a menos no preço de um produto. Como o Ramiro falou, 50 mil itens, variando loja a loja, que dá uma combinação, uma PG gigante, né, com muitas lojas no Brasil. 1% pode variar. Olha a importância que se tem do profissional, das ferramentas, da tecnologia, de tudo isso que a gente comentou, né, Ramiro? Então, acho que o novo normal, eu acho que tem o efeito da pandemia, sim, mas tem o que a gente quer ser, né, quando a gente passar por isso, não? Com certeza. Eu acho que muitas empresas e muitos profissionais estão repensando muitas coisas nesse momento, né? Eu acho que se reinventando. E se tem algumas carências internas, eu acho que tem que ser discutidas, né? Eu acho que a gente já está aprendendo a trabalhar de forma remota, a gente está aprendendo a ser mais disciplinado, querendo ou não, de uma hora para outra, né, a gente está respeitando mais o outro, né, nas reuniões, né, se a gente fala todo mundo junto aqui, a gente não vai conseguir. Então, esse momento em que existe esse ambiente mais, né, digamos assim, de colaboração, de cooperação, é um momento também da gente trazer iniciativas que a gente entende como fundamentais para a sustentabilidade do negócio. E ter uma área de pricing estruturada, que tenha, né, os seus processos, o seu modelo operacional, é fundamental para transpassar aí por essa questão toda do contexto que a gente está hoje. Então, eu vejo isso como, né, uma grande oportunidade, né, nesse momento aí, sermos bem objetivos, e eu acho que e seguir aí com os planos que às vezes a gente deixa, não, vou fazer para depois, e cara, depois não vai ser tão simples quanto a gente acha, né? Não vai passar a pandemia, vai estar tudo normal. Não, vai ser um contexto que vai mudar muito rápido. Então, quanto mais estruturação a gente tiver e ter uma área de pricing no varejo é fundamental, melhor vai ser, acredito eu, esse momento que vai ser vivenciado ali na frente. E o que é a importância do 1%, né, Ramiro? Pô, faz uma diferença gigantesca. Às vezes a gente não dá bola para um arredondamento, a gente não dá bola para um detalhezinho na precificação, e cada centavo faz a diferença, sim, lá na ponta, e com certeza, né, traz uma rentabilidade importante aí para a companhia, tem todo um papel estratégico fundamental aí, todas as decisões de pricing. Eu acho só o último ponto que eu queria fechar, eu acho que a gente que convive nos dois ambientes, né, a gente tem projetos que envolvem indústria, já fizemos projeto para o varejo, enfim, para serviço, e essa relação é muito interessante. Quando a gente está no varejo, 1% conta demais, porque a margem é ali, né, e às vezes para uma indústria, dá 5%, 6% de desconto é pouco, né, tem que dar 10%, tá? 15%, equipes comerciais, e é legal essa troca de olhares, porque imagina falar em torno de 15% para um varejista, né, Ramiro, é muita coisa, né? Não dá para deixar passar. Não, então tem que ir para o lado da indústria mesmo, dar os descontos aí de 15%, 10%, fica mais fácil. Mas enfim, a gente costuma dizer que a própria indústria não faz conta direito. Às vezes ela dá 15%, está perdendo dinheiro, quando poderia estar fazendo alguma coisa mais inteligente com esse dinheiro, né? Todo mundo tem que fazer conta. Todo mundo tem que fazer conta. Mas, efetivamente, no varejo, quando você erra a conta, você chega mais perto da linha, do limiar entre o prejuízo e a margem de erro no varejo é bem menor, né? Ou seja, né, dependendo do contexto aí, é claro que o varejo tem que fazer as suas apostas, tem que fazer o seu negócio girar,
mas a linha é mais tênue, né? Digamos assim, um erro aí pode onerar aí alguns meses de estoque, né? Enfim, num patamar mais elevado e né, um dispêndio bem maior para escoar esse estoque. Então, tem que ser muito assertivo essas decisões e por isso que a gente vem falando, quanto mais conhecimento a gente tiver de pricing, do negócio do varejo como um todo, levando todos os elementos aí para o mesmo caminho, eu acredito que a gente, né, vai ter bastante êxito. Legal, puxa. Muito obrigado, Ramiro. Obrigado pela tua participação aí nessa... Ó, a Tainara colocou o nome de um livro que eu tenho aqui em casa, hein? Depois eu vou fazer um resumo desse livro numa outra live para vocês aí. Uhum. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Eu sei que a tua agenda é maluca. Apesar da gente estar em casa, está com a agenda mais complicada do que quando não estava, né? É incrível. E enfim, trazer um pouco do seu conhecimento. Opa, só porque eu estou agradecendo ao Ramiro, ele saiu da brincadeira, ele já está voltando. Agradecer a todos vocês que estão com a gente até agora e dizer, cara, que o nosso propósito continua. A gente traçou um plano aí de fazer 4 semanas seguidas de lives, não diárias, porque a sexta-feira a gente está de folga, mas a gente continuou. O Ramiro estava te agradecendo aí, dizendo que a tua agenda Quando eu falei que a tua agenda é maluca, te chamaram para uma reunião, você saiu, não? Mais ou menos assim. Que legal, cara. E, enfim, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Eu sei que você tem limitações daquilo que você pode abrir com a gente, por uma questão de confidencialidade, mas no que você pôde, você trouxe o teu conhecimento, ajudou o pessoal que ficou até agora aí. E é uma negociação difícil ter o Ramiro com a gente aqui hoje. Muito difícil, temos que negociar. Muito bom, muito bom. Espero, como eu te falei, o dia que a gente estiver juntos, o dia que a gente lançar uma escola de pricing aí, nós vamos chamar você para ser professor, porque você conhece muito. Não, obrigado. Não, eu queria agradecer pelo convite novamente. Eu acho que o que vocês estão proporcionando é fantástico. Eu acho que esse debate é bem bacana. Acho que ver, né, vários setores é fundamental, o tema de pricing. E vocês estão sendo precursores aí nesse momento, então bacana, incentivo vocês continuarem, né, não só depois aí, né, não só agora nesse momento, mas também depois dessa pandemia passar, esperamos que passe logo aí para todo mundo ficar bem, e enfim, então pessoal, muito obrigado e vamos em frente aí, se cuidem, e estamos juntos, qualquer coisa, estou à disposição também, podem entrar em contato. Obrigado. Obrigado, Ramiro. E, gente, então a nossa jornada segue. Amanhã a gente está aqui, amanhã quarta-feira, né? Estaremos aqui às 19 horas. Vou falar para o Jorge falar um pouquinho do nosso convidado de amanhã, mas desde já agradecendo a todos aí, olha, enfim, eu estou cometendo algumas injustiças em falando nomes de agradecimento, que pessoas que estão acompanhando a gente, e tem pessoas que estão quase todos os dias com a gente aqui, é muito legal, é muito bacana, essa troca para nós é fundamental, porque isso que demonstra para nós que a gente está agregando de alguma forma, aí, enfim, contribuindo com aquilo que a gente sabe. E amanhã, então, Jorge, seguiremos, né? Amanhã a gente vai estar aqui com o Paulo Garcia, ele é CEO e fundador da InfoPrice, uma empresa de tecnologia que, de uma certa maneira, revolucionou o mercado de coleta e pesquisa de preços. E ele vai explicar um pouquinho para a gente amanhã como é que foi isso. Então, nós estamos falando de pricing, com a indústria, com o varejo. Ontem nós tivemos aqui com o Matar, que falou para a gente de uma área tão diferente, né, que é medical devices, imagina, suturas que são vendidas para os hospitais para fazer cirurgias. E amanhã a gente vai estar com uma startup que enxergou uma oportunidade para fechar o ciclo, fechar o looping de pricing, que é possibilitar que as empresas, varejo e indústria, possam ter uma maneira mais eficiente de coletar dados. Visibilidade, né? Visibilidade, né? De dados, isso, para poder ter... O Ramiro falou, às vezes eu faço com equipe própria, às vezes eu faço com equipe terceira, mas muitas vezes a produtividade dessa equipe para coletar preços não é tão boa. E aí a InfoPrice criou uma solução para isso, e por estar conectado nesse mundo de coleta de preços, ele vai ter uma visão bem legal do que está acontecendo com os preços nessa pandemia, como que vai acontecer depois. Então, convido a todos para participarem. Quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, eu coloquei aqui no chat várias vezes o link. Esse nosso webinário vai continuar por 24 horas disponível em replay. E aí vocês podem entrar para assistir ou podem indicar para outras pessoas assistirem. Legal? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Ramiro. Uma boa noite a todos. Fiquem bem,
saúde. Quem não jantou ainda, um bom jantar. E nos vemos amanhã novamente às 19 horas. Tchau, tchau. Legal, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tudo bom. Tchau.